Olá, muito boa noite. Cá estamos nós de novo para o Acontece no Centro Espírita. Antes de mais, pedimos desculpa realmente por na semana passada não nos ter sido possível irmos para o ar, em direto, com vocês, mas realmente não foi mesmo possível e por isso Aqui esse estamos. pedido, exatamente, esse pedido de desculpa, e aqui estamos hoje para mais um programa, como sempre, todas as segundas-feiras, pelas 9h30. Entramos uns minutinhos mais cedo para lhe perguntarmos, em primeiro lugar, se realmente o som e a imagem estão bons, para lhe perguntarmos já agora também como é que foram as vossas semanas. Esperamos que tenham sido boas estas 2 semanas em que não estamos juntos, com alguns de vocês certamente que estivemos nos trabalhos da Arcev, das sextas-feiras. E eu acho que a Regina tem mais qualquer coisa também para dizer, enquanto eu também Sim. vou fazer uma coisa, que já agora vos sugiro. Partilhem, se entenderem que merece a pena, partilhem o nosso programa nas vossas páginas, convidem amigos para gostar, porque realmente muitos somos mais do que um, como é óbvio, ou do que alguns. Boa Regina. noite a todos. Da minha parte, é sempre uma excelente oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouco. E hoje nós gostávamos de apelar mais uma vez a esta época natalícia e que se aproxima e que infelizmente não poderemos estar todos juntos, não poderemos estar certamente a conviver em família como antes, mas estão aí as novas tecnologias a auxiliar-nos, a proporcionar momentos de convívio. De certa forma, isto é uma preparação para nós conseguirmos manter as nossas ligações afetivas sem estar presentes fisicamente, porque muitas das vezes, mesmo nós espíritas, temos grande dificuldade em aceitar a partida de entes queridos, não é verdade? Vão para longe, não podemos comunicar com eles, ou pelo menos é muito mais difícil fazê-lo. Por isso, agora a viver estes momentos em que não podemos abraçar os nossos familiares, de certa forma vamos nos preparando, percebendo ao mesmo tempo que o facto de não podermos estar fisicamente perto não significa que não possamos, na mesma, utilizar um telefone, utilizar uma videochamada, manter os bons sentimentos fazendo uma prece por eles, enfim. É uma preparação para esse, digamos, desligamento pelo físico, pela parte física, não é? Porque o que é mais importante é mesmo os laços do amor. Esses sim são aqueles que permanecem eternos, mesmo que estejamos longe uns dos outros. E falava eu, época natalícia, convite seja feito de aproveitarmos, em vez de oferecermos outras coisas menos essenciais, se calhar de oferecer e questionar àqueles nossos amigos e familiares que precisam de alguma coisa mais premente, podermos lhes oferecer, enfim, bens alimentares, por exemplo, que às vezes as pessoas não se manifestam, mas precisam de um bom bacalhau ou assim para estas épocas festivas, ou então é alternativa oferecermos livros. Por isso, a ACHEV tem essa facilidade de poder providenciar e mandar para qualquer lugar livros. Vocês podem eventualmente desejar oferecer a vários parentes alguns livros, porque não contactar a ACHEV e a ACHEV pode fazer chegar a esses amigos um livrinho, não é? E como sabemos, como a ACHEV tem uma editora, os livros acabam por ficar muito mais acessíveis e ao mesmo tempo estamos a divulgar a doutrina espírita e estamos a divulgar o conhecimento, não é? Que é muito importante para nós encararmos os nossos obstáculos e os nossos problemas com outros olhos, com outra alegria. Exatamente, aliás, numa altura em que o mundo atravessa crises, não só pela pandemia, mas as crises inerentes à própria pandemia, principalmente as económicas, não é? Portanto, de alguma forma, oferecer, como dizia a Regina, oferecer um livro não custa muito, se calhar fica um preço muito mais acessível do que realmente oferecer outro tipo de coisas que as pessoas
se calhar já estão mais do que habituadas àquelas prendinhas normais, e por isso um livro também é importante, porque incentiva-nos, em primeiro lugar, a ler, e depois a apreendermos um pouco daquilo que Kardec, ou que os espíritos, através de Kardec, nos trouxeram em termos de ensinamento. Ora, vamos então dar início ao nosso programa de hoje. Como disse há pouco, agora já temos muito mais pessoas aqui à nossa volta. Esperamos que estas 2 semanas tenham sido boas para vocês. Protejam-se, não se esqueçam das recomendações. Se todos nós fizermos um pouco de esforço, claramente que as coisas vão passar, podem não passar totalmente, mas pelo menos vamos conseguir ultrapassar de uma ou outra forma esta situação que vamos vivendo a nível mundial. Já sabe também que a seguir, a passar aqui em direto na nossa página do Facebook, irá ser publicado o nosso programa também no YouTube. Se ainda não subscreveu, vá lá e subscreva. Subscreva também a nossa página, pois irá receber sempre que estivermos em direto ou sempre que transmitirmos alguma coisa que, importante ou não, mas que é seguramente para nós muito importante, vocês irão receber essa notificação. Aconselhem também os vossos amigos a fazê-lo, a virem até cá, ao pé de nós, porque ouvir falar da doutrina espírita, e principalmente no que diz respeito a todos estes temas atuais que têm a ver diretamente com todos nós, não é só com os espíritas, como é óbvio, mas falando à luz da doutrina espírita, seguramente que as pessoas irão também gostar de perceber, pelo menos a explicação que os espíritos dão e que o espiritismo dá a esses problemas. O tema de hoje, sugerimos que, inclusivamente, se entenderem, deixem as vossas questões, como sempre. Vão falando connosco, nós vamos tentando interagir desta forma com vocês, uma vez que não podemos estar todos a falar ao mesmo tempo, como é óbvio. E o tema de hoje refere-se precisamente ao espírito, à infância, à adolescência, à família, às relações entre pais e filhos, tudo isto à luz do espiritismo. Quase todos nós somos pais e, portanto, é extremamente importante o tema sobre o qual hoje vamos falar. Regina, nós sabemos que os espíritos passam pela infância, não só, mas também com o objetivo de se aperfeiçoarem e que ao longo do tempo vão esquecendo principalmente o passado. Passado, poderemos falar de alguma forma em vidas anteriores, e criam um novo rumo, um novo futuro, novas afeições. Entretanto, há relatos de pais que realmente rejeitam e abandonam os próprios filhos, mas também o contrário. Os próprios filhos que, numa dada altura, não se sabe porquê, rejeitam também eles os pais. Porquê é que isso acontece, Regina? Nós realmente vamos encontrar no livro dos Espíritos um capítulo dedicado à infância. E muitas das vezes, nós já sabendo, enquanto espíritas, que a infância é, digamos, aquela providência divina a dizer assim: tu, espírito, que em outras vidas ainda te comportaste de forma menos reta, tu que ainda estás a aprender, ainda és imperfeito no sentido de que ainda não consegui adquirir certos atributos, então tens esta oportunidade. E o que é que dizem os espíritos de Allan Kardec? Que Deus providenciou que, com o aspecto de bebê, dócil, inocente, se cubra, digamos assim, o seu passado. Ou seja, quando nós olhamos para a criança com aquela cara fofa e querida, não é só apetece pegar nela ao colo e dar beijinhos, não é por acaso. Isso é para que o bebê, digamos, que se apresente inocente, ou seja, naquele estado de simplicidade. É assim que há então a oportunidade de o recomeçar de novo, não é? Não vem já com, digamos assim, o estigma daquilo, das coisas que fez. Nós olhamos para um bebê, nós não sabemos quem foi, se foi um criminoso, se foi
uma pessoa muito espiritualizada, nós não sabemos quem está ali. E por isso mesmo, como é que reagem os pais e todos aqueles que estão à volta? Protegem, sentem imediatamente vontade de amar aquele bebê. Mas nós sabemos, pela prática, que infelizmente, e pelo que nós vemos até nos meios de comunicação social, e muitas vezes pais questionam isto: como é que é possível alguém abandonar o seu filho? O que é que o Espiritismo explica sobre isto? Explica que nós, quando estamos no mundo espiritual, nós, além de sermos um espírito, temos um corpo perispiritual. O corpo perispiritual é aquilo que nos define, ou seja, a Regina, o Nuno, quando morrerem, quando deixarem de ter este corpo físico, retornam ao plano espiritual, deixaram de ser Regina e Nuno, mas têm uma identidade. A identidade é um conjunto de muitas personagens que nós vivemos na Terra, não é? Já fomos mulheres, já fomos homens, mas o que é que vai ficar no corpo perispiritual? Vai ficar toda essa aprendizagem, tudo aquilo, é o somatório de tudo aquilo que a gente viveu. Então, nada acontece por acaso. E apesar de que às vezes as pessoas veem nos filmes, por exemplo, a pessoa sai do corpo e depois de repente vê um bebê e enfia-se naquele corpo e escolhe aquele bebê ao acaso. Nós temos muita literatura espírita que nos vem dizer que não, que todas as reencarnações, todas as encarnações são preparadas. São preparadas, podem não ser devidamente preparadas para aquele espírito que vai reencarnar. Porque às vezes ele pode nem sequer, dada, por exemplo, a evolução espiritual, pode ainda nem perceber que vai reencarnar naquele momento. Mas para isso é que servem todos aqueles que o protegem e que são responsáveis, de certa forma, também por ele, que são os seus guias espirituais, o seu anjo da guarda, como costumamos por vezes chamar de forma simpática. Então, selecionam, digamos, aquela família que o vai receber. Por isso dizemos, nada acontece por acaso, tudo é pensado e refletido. Mas o corpo perispiritual, como traz todos aqueles sentimentos, todas aquelas vivências que teve, ele transmite ao mesmo tempo essas sensações, essas percepções todas que vêm com aquele espírito à mãe, à futura mãe. E, por vezes, é tão forte a ligação entre mãe e filho que se dão as duas coisas. Ou há um zelo, um amor e uma paixão excessiva, ou existe tal forma de discórdia e antipatia que eles não se conseguem entender. O que é que vamos perceber? Vamos perceber que há situações em que a mãe percebe e sente de forma inconsciente que aquele ser que está para nascer é alguém com quem não nutre simpatia. E isso é de tal forma forte que pode haver da parte da mãe uma rejeição imediata, logo a partir do momento da fecundação. Aliás, a maior parte das vezes isso não é consciente. Mas sabemos também, através do que nos diz toda a codificação espírita, não é? E tudo o que vem transmitido também ao longo de vários livros, por exemplo, psicografados franciscanos Xavier, que durante a noite nós temos a possibilidade, não é, de estar no mundo espiritual. E nós percebemos qual é o espírito, nós, mãe, neste caso, que está ligado a nós. Nós percebemos isso e aí lá está. Pode haver uma firme rejeição por parte da mãe. Mas pode-se perguntar então se há rejeição, porquê que aqueles dois espíritos estão a ter essa oportunidade, porquê então provocar essa ligação? Porque muitas das vezes também há situações em que os pais, a mãe e o pai dizem: bom, está bem, a gente vai fazer então esse esforço, mas chega a hora da verdade. Quantas vezes não acontece isso connosco, não é? Nós dizemos que vamos ser capazes, que vamos fazer e pronto, quando chega à altura sentimos rejeição. Exato. E não temos vontade de fazer aquilo que nos comprometemos. Por isso mesmo é que nessas situações, e eventualmente, porque nós também não podemos dizer que é sempre assim, mas eventualmente aquela animosidade chegou, não é? Por parte de tudo o que vem já para trás, de tudo do passado. E apesar de não haver lembrança,
nem da mãe, nem da criança, não é? Apesar de não haver uma lembrança, há aquelas percepções que se transmitem do ponto de vista perispiritual de um a outro. Olha, diz-me só uma coisa. Achas que é sempre que há um nascimento um espírito reencarna que tem que existir sempre alguma afeição entre o espírito reencarnante e os pais, ou poderá, em algumas circunstâncias, ou poderão os pais, neste caso, servir apenas como, não sei, uma forma de eventualmente, eu não gosto de falar muito no termo resgate, mas de eventualmente até fazer com que aquele espírito tenha que passar por alguma situação. Eu dou-te o exemplo, imagina-te mãe que até engravida sem saber e que, pronto, até tem uma vida assim um bocado complicada em termos de sociedade, e a primeira coisa que faz assim, acaba por ainda ter o bebé, portanto não faz aquilo que muitas mães infelizmente ainda fazem, que é abortar, mas ainda leva até ao fim a gravidez, mas depois entrega o filho para a adoção. E ao fim e ao cabo acaba por haver ali um corte de afeição entre mãe e o bebé. Normalmente nós não podemos nunca dizer, e nós aprendemos isso, e especialmente até no livro Céu e Inferno, que não se pode dizer que uma falta tem um castigo pré-determinado. Claro. E então, o que é que pode acontecer? Aquela mãe, por exemplo, é-lhe dada a oportunidade de ter uma criança e de fazer sacrifícios para ficar com a criança sozinha. Só que ela, é assim, provavelmente pode ou não superar essa prova. É óbvio que a criança que vai nascer, tanto pode ser uma situação em que a criança tem que passar por uma necessidade e eventualmente até ser depois acolhida por outra família, e então, enfim, estar nessa situação, não é, da rejeição, mas ninguém nasce com o objetivo de ser rejeitado, ou com o objetivo de ser morto ou assassinado. Da forma como falas, não é até esse pode ser mais a oportunidade que está a ser dada à mãe de ser mãe e dela própria ter assumido. A mãe de ser mãe, a mãe de assumir aquela vida, não é, com mais sacrifícios, que provavelmente ela julga que é melhor para ela quando decidiu numa encarnação, projetando então a vida futura, mas ao mesmo tempo nós não sabemos, até porque a mãe também, não sabendo e não se lembrando, poderia ter junto dela um filho que até mais tarde iria auxiliar, não é? Viu-se na prova, e das duas uma, ou realmente permanece com a criança ou a entrega para a adoção. Exato. E a criança será então levada a vivenciar uma vida com outra família. Exatamente. Nós estávamos a falar neste processo de reencarnação em que, obviamente, o espírito tem essa preparação antes da própria reencarnação. É lógico que também já falámos há uns programas atrás sobre isso. Alguns até podem ser, apesar de serem uma serão poucos, a passar por essa situação, que terão que ter um processo de reencarnatório, às vezes até compulsivo, mas neste caso dá-se a reencarnação e nós sabemos que as crianças, salvo algumas exceções, aparentemente são extremamente dóceis, não é? Mas a partir de uma certa idade elas mudam, quando se dá a formação do caráter, dá-se uma mudança em todos nós que fomos crianças, que passámos por isso, mas em especial na adolescência. A que é que se deve isso? Essas mudanças, o que é que terá a ver com os próprios pais, às vezes? Sim, ora bem, o Espiritismo explica que a criança passa por esse processo, não é? Na infância, ter esse aspecto tão simpático. Todas têm aspecto simpático, todas são fofinhas, não é? E depois, à medida que vão crescendo, o próprio Allan Kardec perguntou aos espíritos porquê essa mudança que se observa. A partir da adolescência, eles são mais irreverentes,
diferentes, começam-se a mostrar completamente diferentes, como se de repente nascesse ali um gêniozinho, não é? Quando falamos em gênio, dizemos em feitio, que não tem nada a ver, por exemplo, com a sua família. Nós observamos muitos pais dizerem isto constantemente. Tenho 2 filhos, foram criados da mesma forma, da mesma maneira. Demos aos 2 as mesmas oportunidades de estudar. Demos aos 2, cuidámos deles da mesma forma. Mas é uma criança extremamente dedicada ao estudo, em casa, colabora nas tarefas. O outro ou outra é completamente diferente. É preguiçosa, não gosta de estudar. Porquê? Porquê que isto acontece? E nós sabemos que o que está naquele corpo, que aparentemente tem 12 anos ou 11 anos, é um espírito. E é um espírito que já pode ter vivido 1000 anos. Então, as características daquele espírito não se perderam, elas estão lá. E Deus proporciona precisamente essa oportunidade de nós estarmos numa fase onde os pais podem ser pais, podem educar os seus filhos e aproveitarem que eles estão assim no estado mais dócil, mas a partir de certa altura nós todos temos a autonomia de crescer, de sentir e pensar como realmente somos. Então, o que é que acontece? A partir da adolescência, nós estamos a conhecer a verdadeira natureza dos nossos filhos. E a verdadeira natureza é o quê? É a natureza do espírito. Então, é exatamente nessa altura que nós começamos a perceber se aquele espírito precisa de mais atividades, se aquele espírito precisa de mais regras, se aquele espírito precisa de mais estudos, se aquele espírito precisa de ser mais humilde. Enfim, tudo isso nós vamos começar a observar enquanto pais, enquanto educadores. Exatamente. Aliás, é de todo importante que os pais tenham essa noção, e essa atenção em conhecer o espírito também. Até porque se existem ligações, mais tarde ou mais cedo, é uma situação que é fácil de perceber se realmente aquele espírito precisa de um pouco mais de instrução, de um pouco mais de ajuda, digamos assim, em moldar o seu caráter de forma a que possa dar passos seguros em termos de futuro. Mas muitas vezes, o que é que acontece, Regina? Também existem espíritos que eventualmente pode-se declarar essa situação mal nascem, mal reencarnam, digamos assim, e depois em termos futuros, à medida que o tempo vai passando, que também vêm para ajudar muitas vezes os próprios pais, não é? Que podem estar até em algum desequilíbrio, digamos assim, não é? Quer dizer, esses espíritos também podem... Quer dizer, não é só os pais que têm que Sem muitas dúvida, vezes ajudar os sim. filhos... Hoje não é? falamos mais dos filhos, Exatamente. mas obviamente Mas os que filhos existe também o podem contrário. ajudar os pais, Sim, não é? sem dúvida. Porque existem essas ligações, essa afeição Sim. E esse compromisso, ao fim e ao cabo, não é? Claro, é isso. Agora, por exemplo, há pouco eu falei de que há uma tendência para nós pais dizermos eu criei os 2 da mesma forma. Mas se formos observar aquilo que diz o Espiritismo, na verdade, nós não deveríamos educar os nossos filhos exatamente da mesma maneira. Isto se calhar vão já cair em cima. Mas porquê? Repare, se então temos uma criança que reage de determinada maneira aos presentes, diferente do outro filho, nós devemos perceber que se calhar há um filho que precisa da nossa intervenção mais de perto em relação a certas coisas da própria vida. E é isso que faz, por exemplo, um educador, ou deveria fazer um educador numa escola, ou um professor. Deveria estar atento às crianças que estão. Não pode falar para todas da mesma maneira, porque nem todas compreendem. E da mesma forma, nem todos estão no meu grau evolutivo. Os nossos filhos é igual. Os nossos filhos também não estão no mesmo grau evolutivo. E quando dizemos isto, é, por exemplo... Uma criança, em coisas práticas e simples, muitos pais têm tendência para uma criança precisa de sapatos, o filho mais novo, e o mais velho não precisa, mas compra para os 2 e depois dão a desculpa, eu comprei também para o mais velho, porque senão depois ele vai ver que comprei para o mais novo e não lhe dei também a ele. Mas sem querer, nossos pais estamos a ensinar às nossas crianças que tudo o que veem,
que os outros têm, eles também têm que ter. E então não ensinamos a criança, por exemplo, a observar que só deve ter quando precisa. E isto é um ensinamento muito importante, é muito simples. Parece que quando nós dizemos assim, o educar deve ser tudo igual. Mas não pode ser tudo igual quando nós compreendemos que os nossos filhos são espíritos diferentes. Nós próprios também somos espíritos diferentes. Nós olhamos para os nossos filhos de maneira diferente, não é? Porque nós sentimos sintonia espiritual, afeição, muitas vezes que nós não queremos afirmá-lo, mais por um do que por outro. E reagimos, se calhar, de forma mais impulsiva em relação a um que outro. E quando constatamos isso, também devemos dizer assim, ui meu Deus, então se eu sinto, alguma antipatia quando o meu filho faz isto ou aquilo, é este que precisa mais do meu amor. Portanto, nós devemos contrariar muitas vezes aquilo que sentimos e percepcionamos, e quando digo nós que somos espíritas e que compreendemos verdadeiramente a nossa natureza, nós devemos conseguir e ser capazes de pelo menos tentar fazer este tipo de observações, Exatamente. de ver qual ele de nós precisa. Isto faz-me lembrar a parábola do filho pródigo, não é? Nós devemos, de alguma forma, receber de braços abertos o filho que se perdeu, porque ele está perdido e procura, de alguma forma, reencontrar-se, não descurando, como é óbvio, os outros. Aliás, eu posso-vos dar um exemplo, e dou o meu, porque sou eu. Eu tenho 3 filhas todas diferentes e, obviamente, cada uma tem a sua forma de agir, de reagir. Eu não quero dizer que a educação que tiveram não tenha tido por base os mesmos pressupostos que teve, como é óbvio. Mas, pronto, de alguma forma, há espíritos que são um pouco mais... eu não queria dizer desequilibrados, não é, mas mais selvagens, vamos utilizar esta palavra, do que outros, e que realmente custa mais e demora mais tempo a compreenderem algumas situações. Obviamente que não achas que fez falta ou faz falta, mesmo a nível de escola, mas seguramente a nível de família, existir um compromisso por parte dos pais em... Eu não digo criarem os filhos numa qualquer religião, não, mas em termos morais, porque, e falando na doutrina espírita, que é uma filosofia de vida, é uma forma que eu acho que deve ser uma forma de nós estarmos na vida, independentemente de acreditarmos em reencarnação, de acreditarmos em Jesus, no nosso Criador, Deus, seja no que for, importa sempre estarmos um pouco ligados a esses ensinamentos, porque são ensinamentos que, em termos morais, nos conduzem na vida. Achas que existe essa falta de compromisso por parte de muitos pais que para com os filhos, até no sentido de os não só elucidarem, mas de lhes promoverem esse gosto pela espiritualidade? É assim, normalmente, isso nós não sabemos o que é que se passa nos lares das pessoas, mas sabemos qual é o feedback em relação às crianças e aos jovens, e sabemos o quanto lhes faz falta, nós enquanto adultos percebemos isso, quanto lhes faz falta terem conhecimento verdadeiro dos valores, daqueles valores que são essenciais à vida, das relações entre as pessoas, aquilo que gera as nossas atitudes, os nossos comportamentos e, sobretudo, valores morais. Nós sabemos que, quando se fala em educação moral, por exemplo, nas escolas, as pessoas têm tendência para achar que os meus filhos é que decidem, quando forem mais velhos, aquilo que eles querem seguir enquanto religião, ou os meus filhos têm liberdade, depois, enquanto adultos, de decidirem qual o seu percurso religioso, mas o problema não está na religião, exatamente. Não está no eu não falava na religião, eu falava nos aspectos, digamos, da espiritualidade, que de alguma forma
importam Sim, para a mas nossa formação. é precisamente isso, porque quando falamos em religião, os pais delegam isso às religiões. A questão da educação moral, a maior parte dos pais acha que nem passa por eles. É uma opção que mais tarde vão fazer. E a educação moral devia ser uma prática normal do dia a dia, ou seja, nas próprias ações, desde a infância, os pais deviam preocupar-se muito com isso. Tanto que no Livro dos Espíritos isso é reforçado muitas e muitas vezes, porque o que é o Espiritismo? O Espiritismo visa a educação do espírito. E se visa a educação do espírito, e se tem por base o Evangelho de Jesus, não é? Nós, eventualmente, enquanto espíritas, não podemos pôr de lado essa responsabilidade, porque nós estamos conscientes que se aqueles nossos filhos que nós escolhemos e que nos escolheram são aqueles com quem nós precisamos mais de nos relacionar. E temos então essa responsabilidade de transmitir valores. Quais são esses valores? Olha, valores essenciais. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Então o problema começa logo por aí. Vamos falar de Deus aos Mas nossos filhos. se dissermos amar ao próximo como a ti mesmo, se calhar eles compreendem mais facilmente. Não é dizer só amar o próximo a ti mesmo, é fazer demonstrando. Ou seja, a questão é mesmo essa. Nós temos que viver no dia a dia pequenas coisinhas. Há pouco fiz referência às compras quando fazemos. Allan Kardec dá exemplos, por exemplo, na Revista Espírita, até de casos e de situações que conhece com crianças, filhas de amigos dele. E em pequeninas situações do dia a dia, dizia ele, como é que os pais não se vão queixar de que os seus filhos não obedecem? Então, eles próprios são os primeiros a exagerar na liberdade que dão de escolha aos seus filhos. Ele dizia isto no século XIX. Nós estamos no século XXI e nós sabemos quantos problemas têm os pais em relação à questão dos filhos terem ou não terem liberdade, de poderem ou não gozar de certa liberdade. E nós vemos as dificuldades que têm os pais, por exemplo, de falar coisas simples como o próprio espiritismo. Nós sabemos que os pais nos dizem assim, como é que eu vou abordar Deus, como é que eu vou falar da prece, como é que eu vou falar destes assuntos? Eles não querem saber, eles não querem ver programas desses, eles só querem a computador, eles só querem a telemóvel. E estão a falar de crianças com 8 e 9 anos, não estão a falar de adolescentes com 15 e 16 anos. Estão a falar de meninos que já decidem o seu próprio dia-a-dia. Exatamente. Já têm esse poder de decidir o Isso dia-a-dia. isso parece-me que também é um pouco, não só pelas ofertas, mas muitas das vezes, e desculpem-me eu falar assim, mas muitas das vezes, e porque falo se calhar por culpa própria também, mas muitas das vezes porque pelo menos os têm entretidos, porque a vida é de tal forma agitada hoje em dia, não é? Quer dizer que existe uma agitação tão grande, o que não quer dizer que esteja correto, atenção. Eu não estou a justificar. Sim. Mas é uma das situações com que nos deparamos. Eu digo isto porque, pegando ali um bocado nas palavras do Zé Pedro, de que diz que para se poder dar é necessário primeiro ter, ou seja, para se poder exigir é preciso primeiro demonstrar e dar o exemplo, não é? E nós sabemos que muitas vezes são os próprios pais que até incentivam a essa situação, não é? Às vezes sem querer, às vezes sem querermos até que isso seja verdade, isso de alguma forma acontece e fica quase aqui a sugestão, porque nós temos a evangelização para crianças e jovens na ACHEV e quase que me atrevo a sugerir que a ACHEV faça também uma evangelização para pais e adultos, porque às vezes é necessário. Para nós próprios, atenção, eu não estou a dizer isto que seja só para aqueles que prevaricam, não, ou que agem de forma diferente. Não, de forma nenhuma. Educação para pais e escolas Exatamente. de pais. É extremamente importante, porque como é que nós vamos conseguir educar um filho quando nós próprios somos piores do que ele, ou agimos da mesma forma, não é? Sim, mas o espiritismo pode nos auxiliar nisso. Exatamente. Uma das situações, por exemplo, é que se confunde muito a liberdade
de espírito e a liberdade espiritual com a liberdade quando nós estamos num corpo físico. O que é que queremos dizer com isto? É que, à medida que o tempo tem vindo a passar e com os direitos das crianças, não é? Muito mais tem dado importância, e bem, em relação àquilo que as crianças devem ter. Por exemplo, nós sabemos que os Estados, quando falamos em Estados, falamos em países, não é? No mundo inteiro, todos defendem que a criança deve ter direito à educação, deve ter direito a uma casa, deve ter direito a uma família, deve ter direito, enfim, à saúde. Tudo isso está legislado protegendo a criança. E os pais, conscientes disso, à medida que se universalizou esses direitos da criança, os pais, ao mesmo tempo, acharam que aquela visão que havia de criança, que volta e meia se dava um tabefe, que se batia, infelizmente por ignorância, deixou de acontecer, ou deve-se evitar que aconteça no lar, e então começou-se a perguntar à criança. Por exemplo, com 5, 6 anos, pergunta-se: olha, qual é a roupa que tu queres vestir? Olha, gostas disto? Olha, qual é o telemóvel que queres que eu te compre? Olha, queres ir de carro ou queres ir de autocarro? Então a criança já nasce desde pequenina a gerir o lar, quando ela devia ainda estar a aprender o básico, as normas essenciais para lidar na vida. Porque reparem, não é por acaso que nós pais somos responsáveis pela sua educação, senão vinham os nossos filhos educar-nos a nós. Nós, pais, somos responsáveis pela educação. E como somos responsáveis, nós já vivemos 20 anos, pelo menos, ou 30 anos, aprender a lidar com os outros numa escola, aprender a lidar com os outros no trabalho. Portanto, já tivemos muitas regras, já sabemos como é que funciona as relações entre as pessoas e sabemos, por exemplo, coisas simples, que uma criança tem que se levantar às 7 da manhã para ir para a escola, a tempo de tomar o pequeno almoço, tomar banho, lavar os dentes. Essas regras são essenciais. Porquê? Porque nós sabemos que no futuro, se nós chegarmos 5 minutos atrasados ao trabalho, não é? Somos despedidos. E sendo despedidos, não temos depois remuneração e não podemos sustentar uma casa. Ora então, nós não podemos explicar a uma criança de 5 anos essas coisas que nós pais já sabemos, mas temos que lhe dizer que tem que se levantar àquela hora e ponto, porque ela precisa de nós, essas regras, essas normas, ela precisa de obedecer a isso, porque é por isso que nós estamos a exercer aquela responsabilidade de pais, porque ela não vai aprender isso depois na escola. Ela não vai aprender isso aos 20 anos, é tarde demais. Se ela perder essa oportunidade de aprender isso enquanto pequenina, depois vai crescer sem conseguir gerir o seu tempo, sem conseguir se relacionar com os outros. Vai querer exigir, não é? Então, os pais têm que perceber que podem lhe dar liberdade, obviamente, mas para certas coisas, não é para tudo. O que é que acontece? Como damos toda a liberdade de decisão, nós temos queixas e vemos alguns pais queixarem que são os filhos que decidem, são os filhos que mandam. Levam os filhos aos supermercados, não é? E eles é que escolhem o que querem. Eles é que querem comprar os cereais, eles é que gostam disto, eles acabam por, sem querer, gerir as finanças da própria casa. Mas nós demos essa liberdade. E depois o que acontece? Eles não aprenderam as regras básicas. Porquê? Porque nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a obedecer, porque a obediência é algo importante. E se não aprende com 5, 6, 10, 12, 15 anos, quando é que vai aprender? Depois, há outra situação. Nós, pais, queremos ser muito amigos dos nossos filhos, mas o pai e a mãe nascem para ser pais. Porque amigos, eles vão encontrar na escola amigos, eles vão encontrar depois, mais tarde, na faculdade os amigos, eles podem ter muitos amigos. Mas pais só têm aqueles. E os pais têm que ser pais. Os pais têm que cuidar e perceber que os filhos precisam. Não é só. Claro que quando a gente diz isso, há relacionamentos às vezes entre pais ouve lá, vamos os dois juntos fazer isto. E vão fazer coisas que são coisas de adultos. Não são coisas para as crianças fazerem.
não é? É por isso que as crianças só sabem... Tudo tem um timing para Tem, acontecer. só gostam muito do telemóvel, porque nós adultos passamos o dia inteiro com o telemóvel, é ou não é? Nós adultos não fazemos mais nada. E às vezes não nos damos conta, e essa é essa. Não nos damos conta. Achamos, não, nós estamos a fazer alguma coisa de importante. Mas o que é que será importante? Pois, ver os e-mails, conversar com os Facebook, amigos no... e tal. As Nem crianças sempre. observam, registram tudo isso, eles imitam. De antes o telemóvel chegava à vida a uma criança com 14, 15 anos, agora chega à vida de uma criança com 5 anos. E ela não está preparada para tudo isso. Ela precisa de ser criança. E a criança precisa de ser criança durante um tempo ainda muitos anos. O adolescente ainda não é adulto. O adolescente não está preparado para lidar com certas coisas. Então há situações, não é, que se calhar enquanto pais e percebendo, não é, a natureza da criança que estamos à nossa frente, percebendo que é um espírito que vem ali em busca de quê? De aprendizagem. Exatamente. Não é um espírito que vem agora passar uma vida para fazer tudo o que quer. Porque então para isso não reencarnava, não é? Então para isso não estava ali com aqueles pais. Ele vem porque quer e precisa de alguma coisa daqueles pais. Precisa de afeição, mas precisa também de aprender. Exatamente. Olha, eu recordo-me muitas vezes do meu pai ter esta frase de que nós considerávamos os pais muitas vezes como botas de elástico porque não nos deixavam fazer aquilo que nós queríamos. Obviamente que, quando falavas há pouco, que a criança tem que perceber a hora que tem que se levantar porque tem que ir para a escola, também tem que perceber, se calhar, a hora que tem que se deitar porque no dia a seguir tem que se levantar cedo para ir para a escola. Nós sabemos que de forma alguma, a educação é contrária ao amor que os pais sentem pelos filhos. Não é. A educação, muitas das vezes, indica precisamente o amor que os pais têm pelos filhos. Porque, de contrário, nós permitirmos que eles façam aquilo que querem, não é? Se calhar não os estamos a amar. Estamos a deixar que eles tomem de futuro atitudes com as quais depois nós não vamos concordar. Mas depois já é tarde demais. Mas quem é que autorizou? Portanto, a firmeza não tem nada a ver com a falta de amor. Bem pelo contrário. A firmeza tem a ver com o nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é? E de alguma forma ensiná-los precisamente de como devem proceder em termos de futuro, porque lá chegará o tempo em que eles pensarão por eles próprios, terão de alguma forma a liberdade deles, inclusivamente a financeira, e aí poderão perceber se realmente os ensinamentos que receberam foram os melhores ou não. E aí lá estaremos nós, como pai, de alguma forma, também a ser julgados. Deixa-me só dizer-te que a minha filha mais velha, com os seus 15 anos talvez, disse para uma das irmãs, por causa da questão do estudo, porque a irmã, que não vou dizer o nome, essa irmã era um bocadito avessa ao estudo, e era necessário sistematicamente, quer eu, quer a mãe delas, a casa delas, dizer que ela tinha que estudar e está sempre a chamar a atenção. E a miúda com 15 anos teve esta saída. Os pais têm a profissão deles. A nossa profissão enquanto jovens é sermos estudantes. Portanto, temos que cumprir da mesma forma. Ir às aulas, estudar, para podermos ter, de alguma maneira, aproveitamento, porque em termos de futuro vamos precisar precisamente disso. A questão é que um pai e uma mãe têm uma filha assim, mas têm uma filha completamente diferente. Lá está as diferenças que falávamos há pouco. É assim, quando os pais têm filhos que compreendem tudo isto, é mais simples, mas até esses estão a precisar de nós e precisam de orientações, se calhar, noutros sentidos. Mas os outros que não são capazes de perceber isso, o que é que nós vamos fazer? Às vezes posso ter-me expresso mal, não podemos obrigar. O que temos é que arranjar formas de cativar os nossos filhos para aquilo que é importante. E como é que nós vamos cativar?
sendo nós cativados, ou seja, sermos nós o exemplo daquilo que é bom. Já o dissemos muitas vezes, não adianta dizer aos filhos, toma lá um livro e vai ler. Tens que ler, tens que ler qualquer coisa para melhorar a tua linguagem, para escrever melhor, olha que ler é bom. Não adianta, eles nunca viram a mãe ou o pai ler. Portanto, eles nunca vão ficar convencidos. Quem são os exemplos para os filhos? Quem são, digamos, aquela pessoa que é o maior agente influenciador dos nossos filhos? São os pais. Os pais, há imensas pesquisas, mas muitos estudos feitos nessa área, em que os pais são verdadeiramente aqueles que influenciam mais tarde os seus comportamentos, tanto para bem como para mal. Exatamente. E por isso mesmo, nada adianta a gente dizer sem fazer, temos que fazer. Exatamente. Vamos arranjar desculpas que temos o tempo muito complicado, mas meu Deus, se andarmos há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás, sempre houve tempo complicado. Podiam-se trabalhar fora, mas trabalhava-se no campo. Basta ter a ver com vontade e depois hoje em dia o tempo está tão mais facilitado, não é? Os livros são de acesso a toda a gente, são gratuitos porque as bibliotecas estão cheias e emprestam os livros, portanto não há razão, só há falta de vontade. E depois há outra coisa muito importante, quando nós, não é, ainda não criamos os hábitos, temos que fazer um esforço para criar, porque quando é criado aquele hábito, e quando usamos o hábito, é o hábito de praticar a caridade, não é só de ler, é o hábito de colaborar em casa, é o hábito de praticar a caridade, é o hábito de fazer uma prece ou de orar. Esse hábito, ao fim de uns anos, se nasce e é desde a infância que nós fazemos com os nossos filhos e criamos esses hábitos, ao fim de uns anos, ao fim de 10, 15 anos, ele já faz parte, já é natural, já é espontâneo. E é para isso precisamente que os filhos vêm. É para isso que vêm as crianças, não é? Porque nós também já fomos filhos, nós também já fomos crianças e passámos por isso. E é isso mesmo que nós precisamos. Exatamente. Olha, mesmo eu, por exemplo, prefiro ser eu o exemplo das minhas filhas do que deixar que outros o sejam, porque podem não ser o melhor exemplo. Mesmo que tenhamos passado uma fase da nossa vida menos boa, estamos sempre a tempo. Temos sempre aquele momento exato em que podemos alterar de forma rigorosa e imediata o nosso comportamento e dar precisamente esse exemplo, levando isto um pouco de alguma forma para a doutrina espírita. Nós sabemos os porquês. Porque é que os espíritos são diferentes? Porque nós já fomos crianças, nós já fomos assim, nós continuamos a ter a nossa forma de estar, o nosso feitio, como se costuma dizer, não é? Portanto, a doutrina espírita explica precisamente isso, não é? Vem de trás. Nós temos que ir buscar sempre a reencarnação, vidas sucessivas, vida após a vida e sucessiva vida no aspecto reencarnatório. E, portanto, tudo isso trazemos lá atrás, não é? Todas estas tendências, todas estas formas de estar, se nós compreendermos isso, vamos, com toda a certeza, conseguir ajudá-los de uma forma muito melhor. Muitas vezes a gente pensa assim, então, mas o que é que terá sido para ser assim? O que é que terá feito para ser assim? O que é que eu terei feito para ser assim? E não é preciso muito. Nós não precisamos de ir a uma sessão mediúnica e à espera que algum espírito venha de lá de lá dizer-nos, não, porque eles foram assim, ou porque tu foste assado. Não é necessário. Basta nós olharmos àquilo que somos a nossa vida no nosso dia-a-dia para tentarmos mais ou menos perceber os porquês, não é? Às vezes, de coisas que nos acontecem, tanto de uma forma negativa como até de uma forma positiva, não é? E assim sendo, possibilita-nos a doutrina e ou percebermos isto, possibilita-nos saber estudar melhor, muitas vezes, aquele nosso filho que até parece mais complicado, não é? Que tem aquele comportamento diferente, que nos provoca mais dificuldades, até porque nós também temos que saber distinguir aqui, Regina, e quase a terminar o nosso programa, conciliar, de alguma forma, a liberdade que lhes podemos dar, não é? E a responsabilidade que temos de os educar. Sim, correto? Exatamente. Portanto, é óbvio que nós sabemos
que, enquanto espíritos, nós precisamos e podemos, obviamente, decidir. Mas também estudamos, por exemplo, no livro A Gênese, que até a nossa liberdade enquanto espíritos, ela vai sendo desenvolvida. Ou seja, nós quando somos criados por Deus, somos criados simples e ignorantes. E depois, à medida que vamos vivenciando uma reencarnação, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. Porquê? Porque reparem, uma criança, por exemplo, quando faz uma asneira, não é? Ela sabe porque é que o fez, é a primeira vez que ela está a errar, nós nem castigamos, porque nós dizemos assim, ela fez a asneira porque não sabe, não é? Se relembrarmos, por exemplo, as palavras de Jesus, quando está naquele momento na cruz, após a crucificação, o que é que ele diz quando olha para nós? Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nós somos ignorantes em relação ao mal que fazemos a nós próprios quando erramos. Então, o espírito, à medida que vai vivendo vida após vida, vai desenvolvendo a responsabilidade, que vem então com o livre-arbítrio. Quando já começa a perceber e a distinguir bem o bem do mal, então aí ele já vai ser capaz de usar o seu livre-arbítrio e já vai decidir a próxima vida, já vai poder escolher, já vai poder selecionar as suas próprias provas, não é? Porquê? Porque ele já sabe e já tem consciência. Assim acontece quando temos a criança connosco, ela está condicionada. Quais são os condicionamentos atuais? O corpo físico. Isso está condicionada. E se ela vem realmente, e nós já sabemos, porque nem precisamos de ser espíritas, verdadeiramente, nem precisamos, às vezes, de acreditar na reencarnação para termos uma atuação enquanto educadores em conformidade com as leis universais. Porque nós sabemos que no mundo espiritual há espíritos que não são espíritas, mas que praticam o bem, mas que já entenderam como devem educar e como necessariamente determinada educação os fez progredir. Então isso é algo que nós espíritas ainda temos até, é uma ferramenta que temos a mais que os outros, porque nós percebemos isso melhor, não é? A natureza das crianças que temos connosco, mas verdadeiramente nós sabemos que há liberdades e liberdades. Então, se o objetivo é nós educarmos para determinadas situações, não é? Para determinados valores, então, e sabendo que quando crescer e tiver maturidade vai poder usar esses valores como quiser, vai poder fazer bom uso deles se quiser, mas se não quiser faz mau uso, as opções depois são deles, até à maturidade, até à maioridade. Na verdade, nós temos que saber dizer sim e não, como alguém disse ali, sim, sim, não, não, dependendo das situações, não é? Exatamente, Regina. Nós sabemos que, por exemplo, eu dou o nosso exemplo, dos meus irmãos, como há milhares de exemplos, como é óbvio, que desde pequeninos, desde que eu me lembre, e mesmo antes de eu ter algum registro de memória, que nós em casa, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, fazíamos todas as semanas o Evangelho, e portanto nós inclusivamente assistíamos a sessões mediúnicas com essa idade, portanto já ganhámos algum hábito, mas nós sabemos que os pais habituando os filhos desde cedo a uma leitura, a uma oração, a falar sobre Deus, a falar sobre a espiritualidade. Nós sabemos que é mais fácil, não quer dizer que seja isso que vai resolver o problema, mas sabemos que é mais fácil que as crianças, à medida que vão crescendo, tornando-se adolescentes, a ligação será mais ou menos... Olha, nós por acaso... Mas existem aquelas famílias que não o fazem desde cedo, e a questão que eu te ia colocar é de que forma, e o que é que se sugere, o que é que a doutrina sugere, o que é que tu podes sugerir, de que forma é que podemos aproximar precisamente, de que forma é que podemos encarar os nossos filhos e falar assim sobre Deus e sobre a espiritualidade quando eles nunca tiveram esse hábito. Tu há pouco falaste que nós temos, a ACHEV, temos as aulas de educação espírita online. Neste momento, como desde o confinamento ficaram interrompidas as aulas que tínhamos presenciais, portanto, passou a ser online. E deixa-me dar os parabéns, porque realmente toda a equipa da ACHEV
que está neste momento com a evangelização online está de parabéns, porque inclusivamente as crianças têm aderido em grande E então, nesse grupinho, que pronto, são de 20 crianças, nós somos 4 educadores e isto para dizer que nesse trabalho estão lá crianças que não são daqui só de Viseu, tem crianças de outros, Lisboa, inclusivamente, de outras cidades. Porto. Mas também podemos observar, por exemplo, quais são as diferenças entre aquelas que foram criadas em família espírita, habituadas às aulas de educação espírita desde os 3 e 4 anos, que quando é necessário fazer uma prece, por exemplo, se oferecem de imediato, porque para elas é um ato absolutamente natural e espontâneo. Fazer uma prece. Se ouvirmos uma criança de 6, 7 anos, muitos adultos às vezes surpreendem e dizem assim, meu filho faz uma prece, e ficam encantados. Mas não há encanto quando as coisas são naturais. E é isso que nós temos de mostrar aos nossos filhos. Uma prece é natural quando dita do coração. E nós vemos crianças com essa idade dizer para que Deus proporciona proteção daqueles que são mais pobres, daqueles que estão ao frio, daqueles que estão doentes. Eles próprios, com essa idade, são capazes de o fazer. E quem diz isso diz respostas que às vezes, questões que nós levantamos e que têm a ver com a relação entre os miúdos na escola, há uma facilidade de observar logo o que é que está certo e o que está errado. Por isso não percas, importante, não percas o raciocínio. Estavas a falar na prece que fazem às vezes os adultos, surpreendem-se, e lá está. Porquê? Porque se calhar também estiveram atentos àquilo que os próprios pais fizeram. Sim, não é? sem dúvida, pois é provável. É um exemplo. Sim, é um exatamente. Exemplo E têm esse hábito de fazer Exatamente. ou o Evangelho em casa, ou estarem reunidos a conversar. Mas também existem aqueles ou filhos à mais noite, rebeldes, antes não é? de dormir. Mas existem os mais Que rebeldes. teimam em não quererem compreender, e lá está, muitas vezes aí chamam os pais os tais botas de elástico, não é? Esses mais rebeldes precisam da nossa atenção. Os mais rebeldes não podem ser isolados num quarto, não podem ficar sozinhos. Os mais rebeldes, os que dão mais dores de cabeça, nós não lhes podemos virar as costas. Porque virar as costas é dizer, pronto, toma, pronto, faz. Isso é virarmos as costas. Nós, enquanto pais, temos essa responsabilidade, como dissemos há pouco, de educar. E educar é saber por que não. E demonstrar porque sim, porque é que tem que ser, porque é que devemos fazer algo diferente e propor coisas novas. Se nós vemos que o comportamento está errado e é de rebeldia e de provocação, há ali qualquer coisa por trás. E não podemos desculpar que é sempre na vida anterior, porque isso são desculpas também que nós damos às vezes a nós próprios quando não conseguimos educar. Então é preciso dizer assim, o que importa agora é esta vida. O que importa é agora este momento. E então, o que é que nós podemos fazer agora? E não há nenhuma criança que não goste de estar com os pais e sentir-se amada. Não há ninguém que não queira e que não goste de sentir isso. Portanto, talvez não se sintam suficientemente amados no sentido de não sentem suficientemente atenção. Nós já estamos no movimento espírita há muitos anos. Já trabalhamos muitos anos com jovens e, por incrível que pareça, a maior parte dos jovens queixa-se da falta de interesse dos pais. Isto é um alerta que fica. Eles queixam-se disso. Dizem que os pais não têm tempo para eles. Os pais estão muito ocupados na vida deles para lhes dar atenção. É isso. E vamos ficar com esta reflexão. Vamos então, ficar, mas deixem-me só dizer outra coisa, porque eu realmente... há uma pessoa que eu admiro, que é o meu irmão, que partilha tudo com os filhos e os filhos partilham tudo com ele. Aliás, ele está sempre onde eles estão. Se o filho tem um jogo de basquete ou se vai ter uma interpretação do conservatório de contrabaixo, se a filha vai fazer um espetáculo, está aqui ou ali, que vai tocar aqui ou ali, ele está sempre presente. Mas também foi o hábito que a família criou. Portanto, fica a sugestão. Este é um exemplo entre muitos, como é óbvio, mas fica a sugestão aos pais. Não percam tempo com tanto trabalho. Trabalhem aquilo que é necessário, como é óbvio, porque é para isso que nós cá estamos, também para nos podermos, de alguma forma, passe a expressão, manter e dar o melhor para os nossos filhos, mas é extremamente importante que possamos ter esses momentos em toda
digamos assim, toda a vida, quer deles, quer a nossa. Porquê? Estarmos sempre presentes, participativos, porque sempre que os nossos filhos tiverem um problema de futuro, eles sabem que podem contar connosco e sabem que podem vir ter connosco. Porquê? Porque nós sempre estivemos presentes a ajudar. Sempre estivemos presentes a ajudar e não como os tais botas de elástico que eles às vezes, se não chamam, pensam, não é? E, portanto, estão sempre... Eles sabem que se tiverem um problema, por mais grave que seja, eles vêm ter connosco. Eu sei que já ultrapassámos um bom bocado da hora, mas também não tivemos cá a semana passada, portanto merecemos estes minutinhos a mais. No que diz respeito ao Livro dos Espíritos, só para terminar, Regina, o Livro dos Espíritos fala também sobre esta situação das crianças. Já falámos isso tudo. Sim. Já? Já. É que eu ouvi-te falar na Gênese, mas não estou a ouvir falar nas perguntas. Não, já. Porque os Espíritos também nos trouxeram precisamente esses ensinamentos. Ora bem, eu estava distraído. Quero dizer que devia estar a pensar nas perguntas que ia fazer à Regina, em vez de estar atento àquilo que ela estava a dizer. Estou desculpado? Estás desculpado. Obrigado. Pronto. Então vá. Chegámos mesmo ao fim, fizemos 1 hora. Por hoje é tudo. Foi, como sempre, um prazer ter estado com vocês. Não se esqueçam, se quiserem fazer perguntas, se quiserem participar de uma outra forma, por exemplo, sugerir, nós vamos dizendo isto sempre, mas as sugestões têm sido poucas. Portanto, se quiserem sugerir temas que achem pertinentes para podermos conversar sobre eles à luz do Espiritismo, a nós iam nos ajudar bastante, porque não é que os temas estejam esgotados, que não estão, de forma alguma. Aliás, tudo aquilo que se possa falar, pode-se falar à luz da doutrina espírita. Já lá vai mais de 1 ano, caminharmos daqui a pouco para 1 ano e meio, e já são tantos os temas que nós temos vindo a falar, que também gostávamos de ouvir alguma sugestão da vossa parte para podermos, para podermos falar sobre ele, para nos podermos preparar, como é lógico. Bom, ficamos então por aqui. Uma boa noite para vocês, foi muito bom ter estado na vossa companhia. Até à próxima semana e fiquem em paz. Boa noite, então, para todos. Até para a semana.